Ele entrou no banco como qualquer outro cliente, um idoso homem em uma jaqueta desgastada e cadeira de rodas. Mas quando a caixa zombou dele e recusou o serviço, ela não tinha ideia de que estava humilhando o homem que controlava o banco. O que ocorreu em seguida? Isso mudou tudo. Querido espectador, o que você está prestes a testemunhar não é apenas uma história. Esta é uma poderosa declaração sobre o poder silencioso e a busca por justiça em lugares que a maioria das pessoas ignora. Se esta é a sua primeira vez aqui, eu calorosamente convido você a compartilhar de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E se histórias como esta o comovem, desafiam você ou fazem você pensar, considere se inscrever e clicar no ícone do sino. Nós compartilhamos vozes que merecem ser ouvidas todos os dias. Obrigado por estar aqui. Agora vamos mergulhar na história. O sol derramava através das portas de vidro do primeiro banco costeiro, filial de Nápoles, Flórida, pintando os pisos de mármore polido com um brilho dourado e caloroso. Eram 9h30 da manhã, em uma manhã crocante de primavera, e o ar carregava o leve aroma de sal do próximo Golfo do México, misturando-se com o aroma estéril de cera de limão e café fresco. O salão cantarolava com o ritmo silencioso de um novo dia, caixas ajustando crachás de identificação, clientes rolando telefones, o suave tilintar de moedas no balcão. Nesta cena entrou Benjamin Holt, um homem negro de 65 anos em uma cadeira de rodas, sua jaqueta jeans desbotada e boné de beisebol desgastado o apresentando como apenas mais um rosto na multidão. Suas mãos, firmes sobre as rodas, moviam-se com propósito, mas seus olhos afiados e atentos traíam uma intenção mais profunda. Para o observador casual, ele era ninguém especial. Mas Benjamin Holt não era um visitante comum. Ele era o proprietário silencioso desta mesma filial. Um homem cuja fortuna e influência eram tão cuidadosamente escondidas quanto o caderno dobrado em seu colo. E hoje, neste salão iluminado pelo sol, ele estava prestes a descobrir uma verdade que abalaria o lugar até seus fundamentos. Benjamin fez uma pausa próxima à entrada, sua cadeira de rodas deslizando até parar enquanto ele observava o espaço. Nápoles, com suas ruas arborizadas com palmeiras e casas de vários milhões de dólares, era uma cidade que vestia sua afluência como um distintivo de honra. Mas sob a superfície, Benjamin sabia. Existiam correntes de exclusão, sutis, mas afiadas. Ele havia crescido na sombra da era dos direitos civis. Seus pais marcharam em Selma, suas histórias de resistência gravadas em seus ossos. Como um investidor aposentado, ele havia construído uma fortuna silenciosamente, nunca a exibindo, escolhendo, em vez disso, visitar suas filiais sem aviso prévio, para ver como elas tratavam aqueles que pareciam não ter nada a oferecer. Hoje não era diferente. Ele segurava um pequeno caderno, suas páginas preenchidas com observações de outras visitas, notas que ele compartilhava com jovens empreendedores que orientava em sua comunidade. Esta era sua maneira de retribuir, de garantir que a próxima geração soubesse o poder de ver e ser vista. Ele rolou em direção à mesa de recepção, seu boné puxado para baixo, sua expressão calma, mas alerta. O salão estava esparso, uma mãe e filho na área de espera, um homem idoso bebendo café, uma mulher em um terno elegante folheando um planejador. Atrás do balcão estava Laureen Mitchell, uma mulher branca em seus 30 e poucos, seu cabelo platinado cortado em um estilo bob afiado. Sua maquiagem meticulosa. Ela olhou brevemente quando Benjamin se aproximou, seus olhos passando por sua jaqueta jeans, sua cadeira de rodas, sua pele negra. Seus lábios se apertaram, não em um sorriso, mas em julgamento. "Posso ajudá-lo?" ela perguntou, seu tom cortado, seu olhar mal encontrando o dele. A voz de Benjamin era gentil, quase deferente. "Bom dia, eu gostaria de falar com o gerente da filial, por favor." A sobrancelha de Laureen se arqueou, seus dedos pausados sobre seu teclado. "Você tem um compromisso," ela disse, já se virando de volta para sua tela. "Não," Benjamin respondeu, "mas eu apreciaria um momento do tempo dele." Laureen a suspirou, alto o suficiente para ser ouvido, e se inclinou em direção a um colega de trabalho murmurando: "Mais um aqui para desperdiçar nosso tempo." As palavras não foram gritadas, mas elas cortaram através do salão, afiadas e deliberadas. A mãe na área de espera franziu a testa, seu filho se mexendo incomodamente.
A mão de Benjamin se apertou sobre seu caderno, mas seu rosto permaneceu uma máscara de calma. Ele havia ouvido o pior, vivido através do pior. Funcionários de loja o seguindo, luzes da polícia no espelho retrovisor, a picada de ser rejeitado. Mas este momento, este lugar, parecia mais pesado. Um teste de um mundo que ele esperava que tivesse mudado. A voz de Lauren subiu, sua paciência se esgotando. Senhor, a menos que você seja um cliente com um problema real, o gerente está ocupado. O que você quer? Benjamin inclinou a cabeça, seus olhos firmes. Estou aqui para discutir as operações da filial. Ele disse, seu tom uniforme, mas firme. Lauren zombou, revirando os olhos. Operações? Olha, se você está aqui para reclamar de uma taxa, há um formulário online. Suas palavras pingavam com condescendência. Cada sílaba um tijolo em uma parede destinada a fechá-lo para fora. O homem na estação de café sussurrou para a mulher ao seu lado. Ela está falando com ele como se ele fosse nada. Benjamin ouviu isso, sentiu os olhos da sala sobre ele, mas ele não recuou. Ele estava calculando, esperando. Seu caderno era uma testemunha silenciosa da verdade se desenrolando. Um homem com um crachá azul de identificação, Carlos Rivera, representante de atendimento ao cliente, saiu de um corredor lateral, sua testa frangida. Senhora Mitchell, ele disse, voz baixa, mas ponteada. Talvez devêssemos ouvi-lo. Lauren lançou-lhe um olhar fulminante. Eu já peguei isso, Carlos. Volte para sua mesa. Carlos hesitou, seus olhos encontrando os de Benjamin por um momento, um vislumbre de reconhecimento. Não de quem Benjamin era, mas do erro da cena. Benjamin acenou levemente, um gesto de gratidão, então se virou de volta para Lauren. Por favor, ele disse, só o gerente. Lauren bateu uma prancheta no balcão. Escreva seu nome, talvez alguém o atenda eventualmente. Benjamin não tocou na prancheta. Em vez disso, ele abriu seu caderno, revelando uma carta de 3 dobras em relevo com o selo corporativo do primeiro banco costeiro. Ela deslizou pelo balcão, sua mão firme. Por favor, entregue isso ao seu gerente. Seus olhos de Lauren se estreitaram, suas unhas bem cuidadas empurrando a carta para o lado. Nós não aceitamos papéis aleatórios, ela estourou. Se você não é um cliente, precisa esperar como todos os outros. O salão tenso, a mãe sussurrando para seu filho, a mulher no terno olhando de seu planejador. A calma de Benjamin era inabalável, mas seus olhos ardiam com propósito. Ele vinha para observar, para testar. Mas a crueldade de Lauren era mais do que ele esperava, e isso estava prestes a custar-lhe tudo. O ar mudou, uma tempestade silenciosa fermentando. Benjamin sabia que a câmera acima do balcão estava gravando, capturando cada palavra, cada zombaria. Ele pensou em seus pais, espancados por ousar votar, e seus orientados, jovens sonhadores enfrentando um mundo ainda rápido para julgar. Isso não era só sobre ele, era sobre eles, sobre cada pessoa rejeitada por como elas pareciam. Lauren achava que detinha o poder, mas Benjamin não era um homem comum. Em segundos, a verdade seria revelada e sua carreira desmoronaria. Fique conosco, querido leitor. Essa história de dignidade e justiça está só começando, e sua luz brilhará mais que o sol de Nápoles. O sol da manhã fluía através das paredes de vidro do primeiro banco costeiro, filial de Nápoles, Flórida, lançando sombras afiadas pelo chão de mármore. Às 9h05, o salão zumbia com uma tensão silenciosa, o ar espesso com julgamentos não ditos. Benjamin Holt, um homem negro de 65 anos em uma cadeira de rodas, sentava diante da mesa de recepção, sua jaqueta jeans desbotada e boné de beisebol, negando sua identidade como proprietário silencioso da filial. Sua solicitação para ver o gerente havia sido recebida com desprezo de Lauren Mitchell, uma caixa branca em seus 30 e poucos anos, cujas palavras afiadas, mais um aqui para desperdiçar nosso tempo, ainda ecoavam no salão. A mão de Benjamin descansava sobre seu caderno, onde ele rabiscava observações para os jovens empreendedores que orientava, mas seus olhos estavam fixos em Lauren, calmos, ainda penetrantes. O salão era um palco, e Lauren, inconsciente da câmera acima ou do peso de suas ações, estava prestes a aprofundar uma divisão que exporia seu preconceito e provocaria um acerto de contas. Lauren se inclinou contra o balcão, seu corte platinado emolderando um rosto tenso com impaciência. Olha, senhor, ela disse, sua voz carregada de condescendência, se você está aqui para implorar por um empréstimo ou reclamar de taxas, há um site para isso. O gerente não faz atendimento sem agendamento.
Suas palavras atravessaram o salão, atraindo os olhos dos clientes. Uma mãe e seu filho adolescente, um homem idoso bebendo café, uma mulher em um terno elegante chamada Margaret Ellis. A expressão de Benjamin não mudou, mas seus dedos se apertaram sobre seu caderno, um registro silencioso deste momento. Ele pensou em seus pais, que haviam enfrentado mangueiras de incêndio em Selma por ousar exigir respeito, e seus orientados, que herdariam esta luta. Não estou aqui para o empréstimo, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Estou aqui para discutir as operações da filial. Por favor, chame o gerente. A risada de Lauren era afiada, uma lâmina destinada a cortar. Você? Ela se virou para um colega de trabalho, murmurando. O que vem a seguir? Ele vai nos dizer como administrar o cofre? A observação pousou como uma pedra ondulando pelo salão. O garoto adolescente se mexeu, sussurrando para sua mãe. Por que ela está falando com ele assim? Sua mãe franziu o senho, sua mão se apertando sobre sua bolsa. Margaret Ellis olhou de seu planejador, seus olhos se estreitando. Benjamin permaneceu imóvel, sua calma uma escolha deliberada, afiada por décadas de navegar espaços que testavam para diminuí-lo. Ele havia aprendido há muito tempo que o silêncio poderia ser uma arma, revelando mais sobre os outros do que palavras jamais poderiam. Carlos Rivera, um representante de atendimento ao cliente latino em seus 40 e poucos anos, se aproximou de uma mesa lateral, seu crachá azul brilhando sobre as luzes fluorescentes. Senhora Mitchell, ele disse sua voz firme, mas respeitosa. Talvez devêssemos chamar o gerente. A cabeça de Lawrence se tornou para ele, seus olhos lampejando. Fique fora disso, Carlos. Eu já peguei isso. Carlos hesitou, sua mandíbula apertada, mas seu olhar encontrou de Benjamin oferecendo um pedido de desculpas silenciosas. Benjamin acenou levemente, reconhecendo o gesto. Ele sabia que aliados frequentemente enfrentavam suas próprias batalhas, presos entre obrigação e medo. Pelo salão, Aisha Brooks, uma jovem caixa negra em seus 20 e poucos anos, assistia de sua estação, seus dedos pairando sobre o seu telefone. Ela havia visto a língua afiada de Lauren antes, direcionada a clientes que não pareciam prósperos, mas isso parecia diferente, mais cruel, mais pessoal. O coração de Aisha disparou. Ela queria falar, denunciar a injustiça, mas o medo de retaliação a mantinha recuada. Em vez disso, ela abriu seu aplicativo de câmera, seu polegar tremendo quando ela apertou gravar, capturando o escárnio de Lauren e a postura inabalável de Benjamin. O ato parecia pequeno, mas era dela, uma rebelião silenciosa contra o silêncio. Benjamin deslizou uma carta de 3 dobras de seu caderno, seu selo corporativo capturando a luz. Por favor, reentregue isso a seu gerente, ele disse suas palavras uniformes, mas esperançosas. Lauren zombou, empurrando a carta de lado com uma unha bem cuidada. Nós não aceitamos papéis aleatórios. Você não está na agenda. Então, sente ali e espere. Seu gesto em direção à área de espera era desdenhoso, como se Benjamin fosse uma bagunça a ser limpa. O homem idoso na estação de café murmurou. Ela está tratando ele como um incômodo. Margaret Ellis se levantou, seu terno elegante e impecável, e caminhou em direção a Benjamin. Sr. Holt, não esperava vê-lo aqui? A cabeça de Lauren se virou, seu palideceu. Sr. Holt? Benjamin acenou para Margaret, seu sorriso fraco, mas genuíno. Bom te ver, Margaret. O salão se agitou, sussurros ondulando. O sorriso zombador de Lauren desapareceu, substituído por um vislumbre de fera. Ela não havia apenas zombado de um cliente, havia cruzado uma linha que não podia descruzar. A mão de Benjamin descansava sobre seu caderno, a coragem dos seus pais pulsando por ele. A câmera acima gravava cada palavra, cada olhar. O vídeo de Aisha capturava a verdade e em segundos o salão aprenderia quem Benjamin Holt realmente era. Um homem cujo poder silencioso acabaria com a carreira de Lauren e incendiaria um movimento. A verdade estava chegando e brilharia mais que o sol de Nápoles. O ar no primeiro banco costeiro, filial de Lápolis, Flórida, estava carregado com uma eletricidade silenciosa, o tipo que zumbi antes de uma tempestade estourar. Às 9h10 da manhã, o salão, iluminado pelo sol, permanecia dividido, seus pisos de mármore polido refletindo o peso de um momento balançando na revelação. Benjamin Holt, um homem negro de 65 anos em uma cadeira de rodas, sentava diante da mesa de recepção, sua jaqueta jeans desbotada e boné de beisebol, escondendo sua identidade como o proprietário silencioso da filial. Sua solicitação calma para ver o gerente havia sido recebida com um desprezo venenoso de Lauren Mitchell. Suas palavras, "Se você é da corporação, eu sou a CEO", ainda persistiam como um gosto amargo residual. A mão de Benjamin descansava sobre seu caderno, onde ele gravava observações para os jovens empreendedores que orientava. Mas seus olhos, afiados e inflexíveis, mantinham Lauren em um olhar que ela não conseguia escapar. Carlos Rivera, um representante de atendimento ao cliente, segurava uma carta corporativa que Benjamin havia apresentado, seu rosto pálido com realização. Aisha Brooks, uma jovem caixa, gravava a cena em seu telefone, seu coração batendo forte. O salão, clientes, funcionários e uma mulher chamada Margaret Ellis assistia, sentindo uma mudança.
A câmera acima do balcão girava, e o poder silencioso de Benjamin estava prestes a desmascarar uma verdade que despedaçaria o mundo de Lauren. Lauren ficou atrás da mesa, seu corte platinado emoldando um rosto agora gravado com inquietação. Sua arrogância anterior havia rachado, seu sorriso zombeteiro substituído por um vislumbre de dúvida, quando as palavras urgentes de Carlos, "chame a Patrícia agora", pairavam no ar. Ela abriu a boca para protestar, mas os olhos do salão, curiosos, críticos, expectantes, a silenciaram. Benjamin permaneceu imóvel, sua cadeira de rodas um trono de paciência, seu comportamento uma lição em resistência. Ele pensou em seus pais, que haviam enfrentado cacetetes em Selma pela dignidade deles, e seus orientados, que olhavam para ele em busca de coragem. Este momento não era apenas sobre o preconceito de Lauren. Era sobre cada rejeição que ele havia suportado, cada suposição de que sua pele, sua cadeira, sua quietude o faziam menos. Seu mantra, nascido de décadas de luta, o estabilizou. A verdade espera, mas nunca se esconde. Carlos segurava a carta, seu selo corporativo brilhando como um veredito. "Lauren", ele disse, sua voz baixa, mas firme. "Isso é do conselho. Faça isso." A mão de Lauren tremeu quando ela alcançou o telefone, suas unhas bem cuidadas clicando contra o receptor. "Patrícia", ela murmurou nele, sua voz mal audível. "Você precisa sair aqui." Ela desligou, seus olhos saltando para Benjamin, depois para longe, como se olhar para ele pudesse confirmar seu medo crescente. O salão silenciou, o garoto adolescente sussurrando para sua mãe. Algo está acontecendo. Sua mãe assentiu, seu olhar fixo em Benjamin, que sentava com uma gravidade silenciosa que comandava o salão. O telefone de Aisha tremia em sua mão, sua câmera capturando a confiança vacilante de Lauren, a postura inabalável de Benjamin e a posição resoluta de Carlos. Ela havia hesitado em falar antes, o medo da autoridade de Lauren a mantendo recuada. Mas a presença de Benjamin, sua calma, sua recusa em encolher, mexeu algo nela. Ela pensou em sua avó, que havia trabalhado como doméstica nas mansões de Nápoles, suportando desdéns por um salário. A gravação de Aisha era sua resistência. Um pequeno ato de desafio contra um mundo que muito frequentemente a silenciava. Margaret Trellis, a mulher no terno elegante, se levantou de seu assento, seus saltos clicando no mármore, e se curvou levemente para falar. "Sr. Holt, é uma honra vê-lo aqui." A cabeça de Lauren se ergueu, seu rosto drenando de cor. "Sr. Holt." O nome pousou como um martelo, e o salão se agitou. Sussurros, suspiros, a cadeira de um cliente rangendo quando se inclinaram para frente. Benjamin assentiu, seu sorriso fraco, mas genuíno. "Margaret, bom te vê-la." A familiaridade e o respeito no seu tom foi como um trovão, quebrando a ilusão de controle de Lauren. A voz de Lauren rachou. Você o conhece?" Margaret se endireitou, seu olhar frio mas penetrante. "Claro, o Sr. Holt não é apenas um cliente, ele possui esta filial." As palavras foram uma detonação, reverberando por todo o salão. Os olhos do garoto adolescente se arregalaram, sua mãe cobrindo a boca. O homem idoso na estação de café assentiu, como se ele tivesse suspeitado tanto. O telefone de Aisha tremia em sua mão, sua gravação agora é uma linha de vida para a verdade. Lauren estambolou para trás, sua mão tocando o balcão, seu mundo se desfazendo. "Isso é impossível", ela gaguejou, mas sua voz estava oca, afogada pelo peso da revelação de Margaret. Benjamin falou, sua voz baixa mas ressonante. "Não é impossível, Sra. Mitchell. Só não é o que você assumiu." Suas palavras eram um espelho refletindo o preconceito de Lauren para ela mesma. Ele se virou para Aisha, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez. "Jovem senhora", ele disse suavemente, "confie na sua voz. Isso importa." A respiração de Aisha parou, a força de sua voz surgindo através dela. Ela assentiu, seu telefone ainda gravando, seu medo dando lugar ao propósito. O encorajamento de Benjamin não era apenas para ela, era para cada pessoa no salão, um chamado para ver além das aparências. A porta do corredor clicou aberta, e Patrícia Coleman, a gerente da filial, saiu. Seu rosto uma mistura de confusão e urgência. Uma mulher em suas 50 e poucos anos, com um comportamento direto. Ela examinou o salão, seus olhos pousando em Benjamin. "Sr. Holt", ela disse, o reconhecimento amanhecendo.
sua voz tingida com respeito. Não estava esperando você. Benjamin assentiu. Esse é o ponto, Patrícia. Ele gesticulou para a carta na mão de Carlos. Isso deve explicar minha visita. Ela a pegou, seus olhos percorrendo o texto, sua mandíbula se apertando. Ela se virou para Lauren, seu rosto se endurecendo. Senhora Mitchell, meu escritório. Agora. O rosto de Lauren desabou, sua bravura anterior perdida. Não sabia, ela sussurrou, sua voz quebrando. Se eu soubesse, Benjamin a cortou, seu tom gentil, mas firme. Não precisava saber quem eu era para me tratar como uma pessoa. O salão caiu em silêncio, suas palavras um veredito que pairou pesado. O olhar de Patrícia desviou para a câmera acima, depois para Lauren. Vamos, ela disse, sua voz cortada. Lauren hesitou, seus olhos implorando com Carlos, com Aisha, com alguém, mas ninguém encontrou seu olhar. Ela seguiu Patrícia, seus passos instáveis, a porta se fechando atrás delas como uma cortina final. O salão expirou, sussurros subindo. Carlos entregou a carta a um colega de trabalho, sua mão firme, mas seus olhos abalados. Aisha abaixou seu telefone, seu coração correndo, sabendo que sua gravação carregava poder. Margaret retornou ao seu assento, seu planejador aberto, mas seus olhos em Benjamin, um aceno silencioso de respeito. O garoto adolescente sussurrou, ele é o chefe. Sua mãe sorriu. Ele é mais que isso. Benjamin rodou para trás um pouco, seu caderno aberto anotando uma última observação. Nápoles, 9h10 da manhã, verdade revelada brevemente. A câmera continuou gravando. O vídeo de Aisha preservou o momento, e a carreira de Lauren estava a segundos de colapsar. Mas para Benjamin, isso era só o começo, uma faísca que incendiaria um movimento por dignidade e mudança. O salão iluminado pelo sol do primeiro banco costeiro filial de Nápoles, Flórida, pulsou com um acerto de conta silencioso às 9h15, o ar pesado com as ondas de choque da verdade. Benjamin Holt, um homem negro de 65 anos em uma cadeira de rodas, sentava perto da mesa de recepção, sua jaqueta jeans e boné de beisebol mascarando seu papel como proprietário da filial. Momentos atrás, sua identidade havia sido desmascarada, quebrando a arrogância da caixa Lauren Mitchell. Sua demissão zombeteira dele como um ninguém havia sido exposta por uma carta corporativa, o reconhecimento de Margaret Ellis e os olhares silenciosos de um salão dimedido, agora que a gerente Patricia Coleman levava uma Lauren abalada para seu escritório. A presença calma de Benjamin ancorava o salão, seu caderno aberto, seu mantra firme. A verdade espera, mas nunca se esconde. A câmera acima do balcão girava, o telefone de Aisha Brooks capturava as imagens de vídeo e as consequências estavam em movimento, uma maré de justiça que remodelaria a filial e além. A porta do escritório de Patrícia fechou com um clique suave, mas o salão sentiu seu peso. Benjamin rodou para trás um pouco, seus olhos examinando o salão. Carlos Rivera, o representante de atendimento ao cliente, ficou com os braços cruzados, seu rosto uma mistura de alívio e determinação. Aisha, a jovem caixa, abaixou seu telefone, suas mãos tremendo, mas seu espírito encorajado pelas palavras de Benjamin. Confie em sua voz. Clientes sussurravam, o garoto adolescente e sua mãe trocaram olhares, Margaret Ellis fazendo anotações em seu planejador. O quadro de voz do cliente na parede, forrado com notas post-it, capturou o olho de Benjamin novamente, seu potencial como uma ferramenta para a responsabilidade crescendo em sua mente. Ele pensou nos sacrifícios de seus pais em Selma, sua dignidade inflexível e seus orientados, que mereciam um mundo onde o respeito não fosse contingente ao status. Isso não era apenas sobre Lauren, era sobre um sistema que permitia que seu preconceito florescesse. Dentro do escritório, Patrícia enfrentou Lauren, sua expressão de aço. Ela abriu seu laptop, puxando as imagens de vídeo de segurança sincronizadas com o servidor da filial. A tela reproduziu o escárnio de Lauren, suas palavras desdenhosas. Se você é da corporação, eu sou a CEO, e a calma inflexível de Benjamin. A voz de Lauren rachou. Eu não sabia quem ele era, ela implorou, suas mãos se torcendo em seu colo. O olhar de Patrícia era inflexível. Essa não é a questão, Lauren. Você tratou uma pessoa como se ela não importasse. Não é isso que somos. Ela deslizou o crachá de Lauren pela mesa. Seu emprego está encerrado. Entregue suas credenciais de login. O rosto de Lauren desabou, mas ela obedeceu, seus dedos tremendo quando digitou.
Em minutos, ela foi escoltada para fora, crachá perdido, sua carreira encerrada por suas próprias palavras, capturadas em fita. De volta ao salão, Benjamin falou com Carlos, sua voz baixa. Obrigado por intervir. Carlos assentiu, seus olhos pesados. Eu deveria ter feito mais, senhor. O sorriso de Benjamin era gentil. Você fez o suficiente. Ele se virou para Aisha, que se aproximou hesitantemente, seu telefone agora no bolso. Eu gravei isso, ela sussurrou. Isso vai ajudar? Os olhos de Benjamin se suavizaram. Já ajudou. Sua coragem, acesa pelo encorajamento dele, era uma vitória em si mesma. Patrícia emergiu, seu rosto sombrio, mas resoluto. Senhor Holt, falhei com esta filial ao deixar isso passar por muito tempo. O que podemos fazer? A resposta de Benjamin foi imediata, nascida de anos de visão silenciosa. Iniciem uma iniciativa Respeito Primeiro, treinamento coprojetado com líderes comunitários para ensinar empatia, não apenas políticas. Façam deste um lugar onde todos pertençam. O salão se agitou, clientes acenando, Margaret Ellis anotando a ideia. As imagens de vídeo de Aisha compartilhadas com Patrícia selaram o destino de Lauren e colocaram a filial em um caminho de reforma. O escrutínio corporativo apareceu, mas a iniciativa de Benjamin ofereceu esperança, um projeto para a mudança. Quando ele rodou direção à porta, o garoto adolescente gritou, "Você é incrível, senhor!" Benjamin riu, seu coração se elevando. A câmera capturou tudo isso, e o vídeo de Aisha logo se espalharia, um testemunho da verdade. A queda de Lauren foi rápida, mas a visão de Benjamin era duradoura, uma faísca que incendiaria um movimento por dignidade através de Nápoles e além. A luz dourada de um pôr-do-sol de Nápoles, Flórida, banhava o centro comunitário onde uma multidão se reuniu meses após uma manhã que mudou o primeiro banco costeiro para sempre. Benjamin Holt, um homem negro de 65 anos em uma cadeira de rodas, ficou em um pódio, sua jaqueta jeans substituída por um blazer sob medida. Seu boné de beisebol perdido, revelando olhos que carregavam tanto sabedoria quanto cordialidade. A iniciativa Respeito Primeiro, nascida de seu confronto com um preconceito da caixa Lauren Mitchell, havia transformado a filial e acendido um movimento. Naquele dia, quando Lauren zombou dele, inconsciente de que ele controlava o banco, sua carreira terminou em segundos. Mas a dignidade silenciosa de Benjamin inflamou ondulações de mudança que alcançaram muito além das praias ensolaradas de Nápoles. A demissão de Lauren, cimentada pelo vídeo de Aisha Brooks e imagens de segurança, expôs uma cultura de preconceito. A filial, sob escrutínio federal, adotou a iniciativa de Benjamin, treinamento de empatia coprojetado com líderes comunitários, agora um modelo para bancos em todo o país. No centro, Benjamin falou, sua voz firme, mas rica em emoção. Não vim àquele salão para punir ninguém, ele disse. Vim para ver se a dignidade era oferecida livremente. Não era. Mas hoje estamos construindo um mundo onde ela é. A multidão, clientes, funcionários, jovens orientados, se inclinou, alguns chorando, outros acenando. Aisha, agora uma caixa líder, ficou orgulhosa, sua coragem inspirada pelas palavras de Benjamin. Confie em sua voz. Carlos Ribeira, promovido a gerente assistente, aplaudiu suavemente, sua aliança um farol. O impacto de Benjamin se aprofundou. O Colégio Comunitário de Nápoles lançou a Bolsa Benjamin Holt, orientando estudantes minoritários em finanças, um legado da luta de direitos civis de seus pais. No lançamento, um estudante tímido o agradeceu, dizendo, "Você me mostrou que eu pertenço." O coração de Benjamin inchou, pensando em seus orientados que carregariam isso adiante. Patrícia Coleman, a gerente da filial, compartilhou como o quadro de voz do cliente, inspirado por Benjamin, agora coletava feedback digital em todo o país, empoderando clientes para moldar a cultura bancária. Margaret Ellis, uma cliente naquele dia, organizou fóruns onde moradores e polícia discutiam confiança, estendendo a visão de Benjamin. Ele viu a pessoa, não a cadeira, ela disse à multidão, seu planejador agora cheio de ideias de reforma. Um garoto adolescente do salão, agora um candidato à bolsa, sussurrou para sua mãe. Ele é porque estou estudando direito. Benjamin ouviu por acaso, seus olhos embaçando. Isso não era sobre ele. Era sobre eles, sobre cada pessoa rejeitada por sua aparência. Quando o evento terminou,
Aisha se aproximou. "O seu caderno", ela disse, sorrindo. "Isso nos mudou." Benjamin riu baixinho. "A verdade fez isso." Dirigindo seu velho Acura para casa, ele sentiu o orgulho dos seus pais. Suas cicatrizes de Selma, curadas pela esperança. Nápoles estava mudando, e assim também faria a América. Uma voz de cada vez. Esta é a sua história também. Onde está a sua voz? Tome sua posição, junte-se a um fórum, compartilhe esta história ou desafie o preconceito onde você estiver. As ondulações de Benjamin vivem em cada ato de dignidade. Vamos mantê-las se espalhando, iluminando o caminho para um mundo onde todos pertencem. No salão ensolarado do primeiro Banco Costeiro, filial de Nápoles, Flórida, uma única manhã desdobrou uma história que ecoaria muito além de suas paredes de mármore. Benjamin Waltz, um homem negro de 65 anos em uma cadeira de rodas, entrou sem aviso, sua jaqueta jeans desbotada e boné de beisebol mascarando sua identidade como o proprietário silencioso da filial. Um investidor aposentado moldado pelas lutas de direitos civis de seus pais em Selma, Benjamin procurou observar como seu banco tratava aqueles que pareciam comuns. O que ele encontrou foi Lauren Mitchell, uma caixa cujo preconceito a levou a zombar e dispensá-lo, inconsciente de seu poder. Suas palavras, "Se você é da corporação, eu sou a CEO", cortaram profundo. Mas a determinação calma de Benjamin, enraizada em décadas de resistência, transformou a arrogância dela em um catalisador para a mudança. Em minutos, sua carta corporativa, o reconhecimento de Margaret Ellis e as imagens de vídeo gravadas de Aisha Brooks desmascararam sua autoridade, encerrando a carreira de Lauren e provocando um movimento. A história se desdobrou com intensidade silenciosa. O preconceito de Lauren, exposto pela paciência estratégica de Benjamin, dividiu o salão. Clientes como Margaret e um garoto adolescente assistiram em choque, enquanto Carlos Rivera e Aisha tomaram pequenas, mas corajosas posições. A câmera de segurança e o vídeo de Aisha capturaram a verdade, levando à demissão rápida de Lauren pela gerente Patricia Coleman. Mas a visão de Benjamin se estendeu além da punição. Ele propôs a iniciativa Respeito Primeiro, um programa de treinamento coprojetado com líderes comunitários para fomentar empatia, transformando a filial e inspirando bancos em todo o país. O quadro de Voz do Cliente, uma parede de notas post-it, tornou-se uma plataforma digital para feedback do cliente, empoderando comunidades. O Colégio Comunitário de Nápoles estabeleceu a Bolsa Benjamin Waltz, orientando estudantes minoritários em finanças, garantindo que seu legado moldaria futuros líderes. A história de Benjamin é um testemunho do poder da dignidade diante do preconceito. Seu caderno, cheio de observações para jovens empreendedores, simbolizava seu compromisso de orientar outros através do exemplo silencioso. A coragem de Aisha, a aliança de Carlos e as reformas de Patrícia refletiram o efeito dominó de um homem tomando uma posição. De um ancião humilhado a um farol de mudança, Benjamin provou que o verdadeiro poder não reside em exibições altas, mas na verdade inabalável. Os sacrifícios de seus pais, os sonhos de seus orientados e seu espírito inflexível convergiram naquele salão, iluminando um caminho para um mundo onde o respeito é universal. A lição da história de Benjamin: a dignidade não é merecida pelo status, mas devida a cada pessoa, e o preconceito prospera apenas no silêncio. No mundo de ritmo acelerado e frequentemente dividido de hoje, devemos desafiar suposições, seja em locais de trabalho, comunidades ou interações diárias. Como Benjamin, podemos observar antes de agir, escolhendo a paciência para revelar a verdade. Como Aisha, podemos confiar em nossa voz, usando ferramentas como smartphones para amplificar a justiça. Como Carlos, podemos ficar como aliados, mesmo quando é arriscado. Praticamente, isso significa ouvir aqueles dispensados, questionar tratamento injusto e adotar espaços onde todos se sentem valorizados, seja através de fóruns comunitários, iniciativas no local de trabalho ou simples atos de gentileza. Aplique isso examinando seus próprios preconceitos. Como você julga aqueles que parecem ter menos? Comece pequeno, sorria para um estranho, fale quando vir injustiça, ou junte-se a diálogos locais sobre equidade.
Crie sua própria voz do cliente, molde sua comunidade, amplifique vozes não ouvidas. O legado de Benjamin nos desafia a agir, garantindo que ninguém seja diminuído por um olhar. Se esta história o comoveu, inscreva-se em nosso canal para apoiar mais histórias que inspiram mudança. Seu apoio alimenta nossa missão de compartilhar vozes como a de Benjamin, provocando esperança e ação. Aperte o ícone do sino, compartilhe esta história e vamos construir um mundo onde o respeito reina supremo.